Noções de direito constitucional. Direitos e deveres individuais e coletivos. Quem sou eu? Oi, eu sou a Tamires, formada em Química pela UFMA, amo ler, aprender e transformar conteúdos em resumos leves, diretos e inspiradores. Princípios gerais. O artigo 5º da Constituição Federal garante a todos, brasileiros e estrangeiros, inclusive os em trânsito, a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses direitos formam a base da dignidade humana e abrangem tanto a existência física quanto o direito a uma vida digna, conceito conhecido como mínimo existencial. A liberdade está ligada à primeira dimensão dos direitos fundamentais, de caráter negativo, que exige não intervenção do Estado. Já a igualdade pertence à segunda dimensão, de natureza positiva, que demanda ações estatais voltadas à redução das desigualdades. A segurança jurídica difere da segurança pública, pois a primeira protege a estabilidade das relações legais e a previsibilidade das decisões. O direito à propriedade, previsto entre os incisos 22 e 31 do artigo 5º, é entendido em sentido amplo, abrangendo não apenas bens materiais, mas também intelectuais e morais. Direito à vida e tratados internacionais. A teoria concepcionista defende que a vida começa na concepção, sendo essa a base da proibição do aborto no Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica, 1969, também chamado de Convenção Americana dos Direitos Humanos, reforça esse entendimento ao prever que o direito à vida deve ser protegido desde o momento da concepção, por ter sido ratificado antes da Emenda Constitucional 45 de 2004. O tratado tem status supralegal, situando-se acima das leis originárias e abaixo da Constituição. No entanto, não há hierarquia entre direitos fundamentais dentro da Constituição. Todos têm igual valor jurídico, sendo aplicados com base na ponderação e no princípio da proporcionalidade, quando há conflitos. Isso ficou evidente nas decisões do STF sobre células-tronco embrionárias e anencefalia, em que o tribunal reconheceu que a pesquisa científica e o direito da mulher à autonomia e dignidade prevalecem quando não há vida viável. Assim, a interrupção da gestação de feto anencéfalo não é considerada aborto, pois o feto é natimorto cerebral, sem potencialidade de vida extrauterina. Igualdade e isonomia. A igualdade pode ser analisada sob duas formas, formal e material. A igualdade formal garante que todos sejam tratados da mesma forma pela lei, enquanto a igualdade material busca corrigir desigualdades reais, admitindo tratamentos diferenciados quando houver justificativa constitucional. É o caso de normas que protegem as mulheres, como a licença maternidade maior que a paternidade, regras previdenciárias especiais e isenção do serviço militar obrigatório. Essas distinções não violam a igualdade, pois concretizam a isonomia real, prevista na Constituição. O STF também consolidou o entendimento de que a mulher grávida tem direito à remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos, mesmo que o edital não preveja tal hipótese, reafirmando a aplicação da igualdade material. Identidade de gênero. Com base no informativo 892 do STF, os transgêneros têm direito de alterar o prenome e o gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização ou tratamentos hormonais. Essa decisão, fundamentada na AD 4275, reforça que direitos à identidade, dignidade e autodeterminação, alinhando o entendimento brasileiro às normas internacionais de direitos humanos. Princípio da legalidade e reserva legal. O princípio da legalidade estabelece que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, garantindo que as obrigações e restrições impostas aos indivíduos tenham base legal. Já a reserva legal é uma forma específica desse princípio, que determina que certas matérias devem ser reguladas exclusivamente por lei formal, excluindo a atuação de normas infralegais.
Pode ser absoluta, quando somente a lei pode disciplinar a matéria, ou relativa, quando a lei permite que outras fontes normativas complementem suas disposições. Proibição de tortura e tratamentos desumanos. O inciso terceiro do artigo 5º da Constituição proíbe a tortura e o tratamento desumano ou degradante, reforçando o direito à vida digna e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental do Estado brasileiro. Essa proteção assegura que o indivíduo seja respeitado em sua integridade física e moral, refletindo o compromisso constitucional dos direitos humanos. Liberdade de manifestação do pensamento e direito de resposta. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição, mas o anonimato é vedado para possibilitar a identificação do autor e o exercício do direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por danos materiais, morais ou à imagem. O direito de resposta tem aplicabilidade imediata e eficácia plena, permitindo ao ofendido manifestar sua versão de forma equivalente em destaque e alcance à ofensa. A Lei 13.188 de 2015 regulamenta esse direito, exigindo proporcionalidade e celeridade processual, garantindo que a resposta tenha a mesma visibilidade que o conteúdo ofensivo. O STF já reconheceu a constitucionalidade dessa lei e reforçou que o exercício desse direito não viola o devido processo legal. Liberdade de consciência, crença e laicidade do Estado. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção dos locais de culto e suas liturgias. O Brasil é um Estado laico desde a Constituição de 1891, o que significa que não há religião oficial, embora existam influências culturais do catolicismo. Assim, qualquer forma de discriminação religiosa, como impedir alguém de usar símbolos religiosos, é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal reafirma a liberdade religiosa e a isonomia, como na decisão que declarou inconstitucional obrigar escolas a manter livros religiosos específicos. Também reconheceu a constitucionalidade da lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana, considerando essa prática uma expressão legítima da liberdade de crença. Gerações dos direitos fundamentais. Os direitos de primeira geração correspondem às liberdades civis e políticas, exigindo abstenção do Estado e garantindo a liberdade individual. Os de segunda geração relacionam-se à igualdade, demandando ações positivas do Estado em áreas sociais, culturais e econômicas. Já os de terceira geração envolvem a fraternidade, englobando direitos coletivos e difusos, como o meio ambiente e a paz. A liberdade religiosa, portanto, pertence à primeira geração dos direitos fundamentais, pois protege a autonomia individual diante do poder estatal. Assistência religiosa em instituições de internação. A assistência religiosa é um direito garantido nas entidades civis e militares de internação coletiva, como hospitais e presídios, devendo ser assegurada a quem desejar. O Estado não impõe a obrigatoriedade dessa prática, mas deve garantir o acesso ao serviço para os internos que o solicitarem. Mesmo em situações excepcionais, como na pandemia, a suspensão temporária dessas visitas só ocorre por razões de saúde pública. Escusa de consciência. A escusa de consciência, também chamada de objeção de consciência, permite que o indivíduo se exima de obrigações legais por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, desde que cumpra uma prestação alternativa definida por lei. Esse direito está previsto no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. Exemplo comum é o alistamento militar, em que o cidadão, por motivo religioso, pode recusar-se a portar armas, sendo então direcionado a atividades civis alternativas, como ações de utilidade pública. A recusa injustificada à prestação alternativa pode levar à suspensão de direitos políticos, conforme o artigo 15, inciso 4 da Constituição. Vacinação obrigatória e liberdade de crença. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a vacinação obrigatória é constitucional, quando prevista em lei e respaldada por consenso científico, não configurando violação à liberdade de consciência ou ao poder familiar. Contudo, a obrigatoriedade não implica vacinação forçada, sendo aplicada por meios indiretos, como restrições de acesso a determinados locais. Esse princípio também se aplica ao direito à saúde,
competência comum entre União, Estados e municípios. Escusa de consciência em concursos e funções públicas. O STF entende que candidatos ou servidores podem invocar a escusa de consciência para solicitar alterações de datas ou horários de provas ou atividades funcionais, desde que a mudança seja razoável, não prejudique a igualdade entre os participantes e não gere ônus desproporcional à administração pública. Nesses casos, a decisão deve ser fundamentada, conforme os temas 386 e 1021 da Repercussão geral. Direito ao esquecimento e liberdade de expressão. O direito ao esquecimento não é reconhecido pela Constituição Federal, pois contraria a liberdade de expressão e informação. O STF afirmou que não se pode impedir a divulgação de fatos verídicos ilicitamente obtidos, ainda que antigos. Casos de excesso ou abuso devem ser avaliados individualmente, considerando a proteção da honra, imagem e privacidade, mas sem suprimir o conteúdo jornalístico. Assim, a reparação deve ocorrer por direito de resposta ou responsabilização civil, não pela censura prévia. Liberdade de expressão e de comunicação. A liberdade de expressão é direito fundamental que abrange as manifestações intelectuais, artísticas, científicas e comunicacional, sendo independente de censura ou licença. Essa garantia surgiu como reação às práticas de censura do regime militar, protegendo o debate público e a livre circulação de ideias. O Estado só pode limitar essa liberdade em casos excepcionais, como incitações à violência, discriminação ou discurso de ódio. Assim, a reparação por eventuais abusos deve ocorrer por meios legais, preservando a essência da liberdade de manifestação. Os direitos fundamentais individuais e coletivos, analisados nesta parte, reforçam o equilíbrio entre a liberdade do cidadão e a ordem jurídica, assegurando que crenças, opiniões e manifestações pessoais sejam respeitadas, desde que não comprometam o interesse público ou os direitos de terceiros. O STF atua como guardião desse equilíbrio, interpretando a Constituição de modo a garantir liberdade sem anarquia e autoridade sem opressão. Liberdade de expressão e direito de resposta. O direito de resposta assegura o equilíbrio da liberdade de expressão, permitindo que o ofendido manifeste sua versão após a livre manifestação do pensamento. Ele garante o debate público e o contraditório, fortalecendo a circulação de ideias em uma sociedade democrática. O STF reconhece que a liberdade de expressão religiosa inclui o direito ao proselitismo, ou seja, a tentar convencer outros sobre sua fé, pois o debate e a persuasão são elementos essenciais de uma sociedade plural. Assim, é inconstitucional proibir discursos proselitistas em radiodifusão comunitária, pois a livre circulação de ideias deve ocorrer tanto em espaços privados quanto públicos. Em 2020, o Supremo também decidiu que não é cabível retirar conteúdo audiovisuais de plataformas privadas de streaming apenas porque ofendem parcela da população, já que o acesso é voluntário e controlado pelo usuário. Essa posição reforça que a liberdade de expressão pressupõe o direito à divergência e à formação autônoma de convicções individuais. Direitos da personalidade e inviolabilidade da vida privada. Os direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem são invioláveis, e sua violação gera indenização por danos materiais e morais. Esse direito formam camadas de proteção da privacidade, que é o gênero da qual derivam as espécies mencionadas. A intimidade representa o núcleo mais interno da vida pessoal, enquanto a vida privada abrange relações sociais restritas. Já a honra e a imagem são as esferas mais expostas, inclusive aplicáveis às pessoas jurídicas. O STJ, por meio da súmula 647, reconhece a imprescritibilidade das ações indenizatórias por perseguição política durante o regime militar, reforçando a proteção aos direitos fundamentais. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados incorporou o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa como princípios, impondo limites ao tratamento de dados pessoais e exigindo que as informações sejam adequadas, relevantes e não excessivas, conforme parâmetros internacionais de proteção de dados. Inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável e ninguém pode nela ingressar sem consentimento do morador, exceto em flagrante delito, desastre, socorro ou durante
o dia por ordem judicial. O conceito de casa é amplo, abrangendo ambientes de trabalho e quartos de hotel, desde que ocupados. A Lei nº 13.869 de 2019 considera abuso de autoridade cumprir mandado domiciliar entre 21 horas e 5 horas, fixando legalmente o período diurno como das 5 horas às 21 horas. O STF, no tema 280, determinou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita, inclusive à noite, quando houver fundadas razões e posterior justificação da medida, sob pena de nulidade e responsabilização do agente. Esse entendimento preserva o equilíbrio entre a eficácia da persecução penal e o direito à inviolabilidade do domicílio. Sigilo das comunicações. O sigilo da correspondência e das comunicações é inviolável, abrangendo dados, comunicações telegráficas e telefônicas. A interceptação telefônica só pode ocorrer por ordem judicial, com finalidade penal e nas hipóteses previstas em lei. Qualquer violação fora dessas condições é inconstitucional. A necessidade de ordem judicial caracteriza a chamada reversa de jurisdição, que protege o cidadão contra interferências arbitrárias do Estado. O STF, no tema 990, reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de dados da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira com o Ministério Público e a Polícia Federal para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que haja comunicação formal, sigilo das informações e controle jurisdicional posterior. Os direitos fundamentais individuais e coletivos consagrados nesta parte do estudo reafirmam a proteção da liberdade de expressão, da privacidade, da inviolabilidade do lar e do sigilo das comunicações como pilares do Estado democrático de direito. O papel do STF é assegurar que o exercício dessas liberdades ocorra de forma responsável e equilibrada, garantindo tanto a autonomia individual quanto o respeito às normas constitucionais que preservam a dignidade da pessoa humana. Liberdade profissional. O inciso 13 do artigo 5º da Constituição garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que observadas as qualificações legais exigidas. Essa norma é de eficácia contida, ou seja, tem aplicação imediata, mas admite restrições legais posteriores, quando necessárias para proteger bens jurídicos de interesse público, como a segurança, a saúde e a ordem pública. Segundo o STF, essas limitações devem respeitar os princípios da razoabilidade e adequação, sendo válidas apenas se justificadas por motivos técnicos e sociais legítimos. Acesso à informação e sigilo da fonte. O inciso 14 assegura a liberdade de acesso à informação e o sigilo da fonte, essencial ao exercício profissional do jornalismo. O jornalista pode ser responsabilizado pelo conteúdo publicado, mas não é obrigado a revelar sua fonte. O STF também afirmou que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, pois violaria a liberdade de expressão e de informação. Assim, fatos verídicos e licitamente obtidos podem ser divulgados e eventuais excessos devem ser avaliados caso a caso, com base na honra, imagem e privacidade, sem suprimir o direito à informação. Direito de locomoção. O inciso 15 garante a liberdade de locomoção em tempo de paz, permitindo que qualquer pessoa possa entrar, permanecer ou sair do país com seus bens, conforme a lei. Esse direito está diretamente ligado à proteção do habeas corpus, que é o instrumento destinado a resguardar a liberdade de ir e vir. Tal liberdade é reconhecida também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que assegura o direito de se deslocar livremente dentro de um Estado e de sair e regressar ao próprio país. Contudo, essa garantia pode ser suspensa em tempos de guerra. Liberdade de reunião. O inciso 16 consagra o direito de reunião pacífica e sem armas, em locais abertos ao público, sem necessidade de autorização prévia, exigindo apenas aviso à autoridade competente para que o poder público possa garantir a segurança e evitar conflitos com outras reuniões. Esses locais incluem praças, ruas e praias, por serem de uso comum do povo.
Em 2021, o STF decidiu que, se houver ampla publicidade, o aviso prévio pode ser dispensado, fixando a tese de que a comunicação é suficiente quando permite à administração zelar pela ordem e pacificidade do evento. Esse direito é considerado de primeira geração, pois expressa as liberdades clássicas que exigem não intervenção do Estado. Liberdade de associação. A liberdade de associação, prevista no inciso 17, permite que os cidadãos se organizem para fins lícitos, inclusive com objetivos políticos ou sociais. O STF reconhece que essa liberdade abrange manifestações em defesa de mudanças legislativas ou constitucionais, como no caso da Marcha da Maconha, que foi considerada expressão legítima da liberdade de reunião e de expressão, desde que pacífica e sem incitação ao crime. Esse entendimento reforça o caráter democrático e plural do debate público e da participação social. Os direitos e deveres individuais e coletivos analisados neste módulo consolidam as liberdades públicas como pilares do Estado democrático de direito, equilibrando autonomia individual e interesse coletivo. A liberdade profissional, o acesso à informação, a livre locomoção, a reunião pacífica e a associação refletem a proteção da dignidade humana e o compromisso constitucional com a pluralidade, a democracia e a justiça social. O STF tem papel central na interpretação desses direitos, assegurando que sejam exercidos de forma ampla, responsável e harmônica. Até o próximo resumo!